Com certeza você já ouviu falar sobre o índice glicêmico, não é mesmo? Bom, hoje eu estou aqui para te explicar, né, como que funciona o índice glicêmico, as fibras e como que elas vão te ajudar a controlar melhor a sua glicemia pós-refeição, tá bom? Eu sou Deise Santiago, sou nutricionista, sou educadora em diabetes e tenho diabetes tipo 1 desde os anos 2000. Não vamos entregar a idade aqui. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que eu quero que você aprenda nesse primeiro momento, deixa eu passar aqui. Nesse primeiro momento, eu quero que você aprenda o que é o índice glicêmico, né? Porque muitas pessoas acham que está relacionada à carga glicêmica, ao quanto tem de carboidrato no alimento. Mas na verdade não, tá? É a velocidade com que a nossa glicemia vai subir depois de consumir um alimento que seja rico aí em glicose de absorção mais rápida, como no pão branco, no açúcar, né? Então, qualquer alimento ali, um suco, alguma coisa que tenha uma absorção muito mais rápida, vai elevar a nossa glicemia mais rapidamente também. Quando a gente tem um alimento com índice glicêmico baixo, como os vegetais, grãos integrais que tenham mais fibras, a gente tem essa subida de uma forma mais lenta, né? Então, aqui a gente pode pensar, ó, deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar, aqui numa pessoa que não tem diabetes, tá bom? A glicemia ali perto da faixa de 80, 90, que é o normal, né? Ela precisa também de mais insulina quando a gente consome alguma coisa com mais carboidrato. Mas quando a gente consome uma coisa com uma absorção um pouquinho mais lenta, essa necessidade de insulina, ela é reduzida, tá? Numa pessoa sem diabetes, né, e até se a gente aplica a insulina, a gente tem um risco muito maior de hipoglicemia, tá? Quando a gente consome aquele alimento de alto índice glicêmico. Por quê? Eu preciso de uma dose muito maior, né, de insulina sendo produzida ou aplicada, e essa queda pode ser muito maior do que o que a gente estava esperando, tá? Porque o corpo vai produzindo, produzindo, ou a gente vai aplicando, aplicando, e depois tem essa queda, e aí vem uma hipo de rebote, que a gente fala, hipoglicemia de rebote, que é quando tem uma hiperprodução, aí uma hiperinsulinização, para poder cobrir um monte de glicose que estava entrando. Se a gente prefere, né, ou consome alimentos que tenham uma absorção muito mais lenta, né, que tem um baixo índice glicêmico, a minha necessidade de insulina é reduzida também. E aí eu não tenho uma hipo de rebote e eu tenho uma subida bem mais tranquilinha também da minha glicemia, tá? Então fica muito mais fácil controlar a glicemia se eu olho para o índice glicêmico dos alimentos, tá bom? Bom, pensando aqui em fibras, como que elas vão atuar, né? Elas são como se fosse uma barreira natural, ou seja, eu vou retardar a absorção ali do carboidrato, da glicose, da gordura, proteína, tudo. Então, eu tenho uma saciedade maior, eu já consumo menos alimentos, isso já ajuda a controlar a glicemia, não é mesmo? Se eu consumo essa fibra antes, então se eu formo esse gelzinho, por exemplo, da semente de chia, que nós temos aqui a imagem, eu vou ter a absorção lenta, né, gradual, da minha glicose, e, portanto, não vou ter aquele pico. Então, mesmo que eu consuma um alimento de alto índice glicêmico, mas associado à fibra, eu tenho uma redução da minha glicemia, tá? Como que a gente vai identificar essa fibra, né? Tem dois tipos. Tem a fibra insolúvel, que ela forma como se fosse uma lã, né? Um emaranhado de lã, assim, né? E que está presente ali nos vegetais, alguns tipos de sementes, nos cereais integrais. Então, consumir um arroz integral, um pão integral, vai formar esse emaranhado e também um pouquinho de gel, tá? Mas eu já falo sobre isso. Quando a comida cai, ela vai demorar para ser absorvida. Então, eu diminuo já a velocidade com que a minha glicemia vai subir. E ela vai subir de forma bem gradual, bem lentinha. Então, eu posso aplicar a insulina, né? Deixar ela agir durante as 3 horinhas ali, se for uma ultra rápida. E aí, eu vou ter essa cobertura muito melhor do que se eu aplico uma dose muito alta, né? Para cobrir ali uma absorção rápida, né? De glicose e depois ela ainda tá agindo, e aí eu vou ter essa hipo, tá bom? Então, associar aí com integrais, né, grãos, essas coisas, ajuda bastante no controle.
E também essa fibra solúvel, que está ali na aveia, nas frutas, né, no leguminosas, essas sementinhas, porque elas vão formar um gel. Então, tudo que a gente deixa na água e forma aquele gelzinho, né, que fica meio pastosinho, isso é como se fosse um slime, tá? Quando a comida cai, vai demorar para sair dali, e aí eu vou ter um controle muito melhor da minha glicemia, tá bom? Vamos tentar visualizar aqui um exemplo mais prático, né? Pensando naquele café da manhã basicão de pão, suco de laranja, aquela coisa de novela. E aqui os gráficos de uma pessoa sem diabetes, tá? Que eu acho que fica muito mais fácil da gente entender como as coisas funcionam. Então, se eu tenho uma glicemia lá na faixa de 80, 90, como geralmente é o ideal, tá? Então, será que eu consigo fazer o risquinho aqui? Ah, meu Deus, não tô conseguindo fazer o risquinho. Aqui, ó, pronto. 80, 90, comecei a minha refeição. Olha aqui, em mais ou menos, tá? 5 minutos, ela já subiu para 100. Então, se eu pegar aqui, ó, 10 minutos mais ou menos, pegar aqui no meio, ó, ela já tá quase aqui em 120. Com 20 minutos, já tá batendo aqui no 150. Então, é uma subida muito rápida, em questão de tempo mesmo, tá? Em menos de 40 minutos aqui, talvez meia hora mais ou menos, eu já tô perto, ou aqui já no 180, tá? Ou seja, eu tava em 80, em menos de 40 minutos, em 30 minutos, eu já subi para 180. Então, é aquele pico rápido demais. Nesse caso, a pessoa fez ali a produção de insulina dela e tal, então ela vai ter essa queda acontecendo. Se eu, né, com diabetes tipo 1, não apliquei insulina para isso, eu vou ter esse pico e ele vai continuar subindo. Se eu não aplicar a dose de insulina necessária, eu vou ficar com uma hiper gigantesca, porque eu não me preveni, digamos assim. Se eu aplicar depois que eu comecei a comer, então, eu comi aqui em 15 minutos, mais ou menos. Minha glicemia já está em 120, tá? Então, em 10 minutos, mais ou menos, né? Já está em 120. Se eu aplicar 20 minutos depois, ó, ela já subiu pra caramba também. Então, assim, eu já peguei ela no alto, não fiz a correção, né, do que subiu antes, eu só estou considerando carboidrato, e aí ela vai subir muito mais. Então, por isso que a gente fala, mas o pós-refeição está ficando muito alto. Então, a gente ajusta o horário da insulina, horário da medicação, para evitar que isso aconteça, além de, é claro, a gente colocar fibra, tá? Então, vamos ver aqui como que ficaria o gráfico numa refeição com fibra? Pensando aqui o pão integral, né, ovo, salada, a gente associa o pão, que tem um alto índice glicêmico, com o ovo, que é uma proteína, e a salada, que tem fibras, né, além de nutrientes, vitaminas, minerais e tudo mais, mas essa associação diminui o impacto na minha glicemia. Então, quando eu começo a comer, ó, em 20 minutos, subiu 20 pontinhos aqui, ó, tem 100, tá tranquilo, né? Uma hora depois, que a gente considera às vezes que está no pico, né? Enfim, dependendo do tipo de alimento, ela já abaixou de 120, tá? Então, se eu tenho uma alimentação com menor índice glicêmico, a variação vai ser muito menor, tá? Então, aqui de 80 a 120, tá perfeito, tá bom? E aí depois ela volta, que é o normal, bem mais tranquilinha, fica bem mais fácil a gente conseguir corrigir essa glicemia, tá? Então, a dica é sempre combinar o carboidrato com fibra, proteína ou uma gordurinha também saudável para desacelerar a digestão. E aí, pensando aqui em gordurinha, a torrada com ovinho, abacate, a gente já tem uma refeição super chique e que com certeza vai deixar nossa glicemia muito mais estável, tá bom? Bom, e aí quais são as dicas que eu posso te dar, né? Com certeza, preferir alimentos integrais, né? Então, trocar o pão branco pelo pão integral, o arroz branco pelo arroz integral, a gente sempre vai fazendo essas trocas para conseguir reduzir aí o pico pós-refeição. Vegetais crus, então colocar saladinha, colocar vegetais, né? Tipo cenoura crua, beterraba crua, isso ajuda também a diminuir o impacto, porque tem bastante fibra. Então, cru, não tem problema, pode consumir. Semente, né, como a semente de chia, linhaça,
que tem bastante fibra também, gergelim, enfim, a gente consegue ir acrescentando várias sementinhas. Frutas com casca, então a maçã com a casca tem bastante fibra. Consumir pera, goiaba, a casca ali é onde está a fibra. Banana, a gente não consegue consumir a casca, né? Só se passar ali pelo tratamento, fizer a farinha e tudo. Mas a banana, a gente acaba consumindo ela com um índice glicêmico muito maior. Por isso que a gente associa com iogurte, uma chia, alguma coisa junto, para evitar esse pico. E sucos, né? Evitar sucos de limão e de maracujá, acho que são os únicos que não causam um impacto tão grande na glicemia, mas preferir sempre a fruta. Então, comer a laranja, comer a mexerica, comer um pouquinho de manga é melhor do que tomar o suco que evita, né? Aliás, que elimina toda a fibra, tá bom? Quais são os benefícios, então, de uma alimentação aí com índice glicêmico menor? Com certeza, menos picos aí de glicemia, né, da glicose, e pico de insulina. Então, eu não preciso usar tanta insulina, eu diminuo a necessidade. Com isso, também a gente acaba emagrecendo, mas eu falo mais sobre isso em outro momento. A gente consegue ter muito mais energia ao longo do dia. Por quê? Se o corpo está precisando fazer essas correções, né, de glicemia, eu acabo perdendo a minha energia. Ou seja, quanto menor o pico, mais energia eu tenho, porque o corpo começa a ficar mais balanceado. Isso ajuda muito para tudo. Maior saciedade, então, se precisa controlar peso, alguma coisa assim, vai ajudar também. Melhor controle do diabetes, com certeza, prevenção aí das complicações. E aí também eu incluo aqui a questão de colesterol, de pressão alta, que também vai ajudar bastante, tá bom? Então, só recapitulando, o índice glicêmico, ele vai medir a velocidade com que a glicemia sobe, não tem relação com a carga glicêmica, que é o quanto tem de carboidrato, tá bom? As fibras retardam a digestão e ajudam no controle da glicemia, e escolher alimentos ricos em fibras, combinando isso com o carboidrato, utilizando também proteínas e gorduras, vão ajudar também nesse controle glicêmico, tá bom? É isso. No meu Instagram eu sempre posto mais notícias, mais informações, enfim, então me siga para saber mais coisas. No meu site também sempre tem matérias novas e tal, tô tentando colocar mais coisas aí, toda semana sai um conteúdo novo. E aí eu vou sempre passando mais informações de conhecimento para que você possa utilizar para o resto da sua vida, tá bom? É isso, se cuide e até a próxima. Obrigada.